Deus tem uma bênção para você. Deus tem prazer em abençoar, de responder, seja positivo ou negativamente, seja logo ou seja demorado, mas Deus tem prazer em nos ouvir. Ele sente maior prazer ainda em nos atender. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Valdécio Batista. Saúdo você com paz, shalom, e com bênção, uvrachá. Que a paz e a bênção de Deus esteja repousando sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre os seus investimentos, sobre o seu negócio, sobre a sua empresa, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. Que a bênção do Senhor esteja repousando sobre os seus estudos, porque eu não sei qual vai ser a sua profissão, e mais uma coisa eu não tenho dúvida, melhor do que qualquer outra coisa é estar no centro da vontade de Deus. E todas as vezes que nós nos reunimos, através desse canal, através dessa plataforma, nós estamos nos envolvendo com o mundo espiritual. Claro que o mundo espiritual não depende só desse encontro. A nossa vida espiritual depende de 24 horas estarmos no centro da vontade de Deus. A nossa vida gira em torno da vontade de Deus. O que eu penso, o que eu falo, aonde eu pego, para onde eu vou, tudo em mim e em você precisa girar em torno da vontade de Deus. Aí sim, quando nós saímos do centro e colocamos Deus no centro, aí a vida passa a ter o verdadeiro sentido. Aí a vida ganha o verdadeiro objetivo do porquê aqui estamos. Deus quer que nós o reconheçamos. E para reconhecê-lo, nós precisamos sairmos do centro para que Ele esteja no centro. E quando Deus está no centro, preste bem atenção, Deus está aqui, e nós giramos em torno dele, a vida realmente faz sentido. Mas quando é o homem que está no centro, Deus jamais estará em sua volta. Porque o homem é pecador, é falho, é criatura, e nós temos a tendência a querer que Deus esteja sempre disposto, esteja sempre à nossa disposição para realizar os nossos desejos. Desejos esses que não é suprimentos de necessidade. Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades e não realizar os nossos caprichos. Porque quando Ele realiza as nossas necessidades, Ele se compromete em ser o disciplinador e o doador de todas as coisas necessárias para o nosso bem. Porém, se Ele se comprometesse em realizar os nossos caprichos, seríamos nós que daríamos ordem a Ele. Seríamos nós que o dominaria. Então Ele deixaria de ser Deus para que nós fôssemos Deus. E esse canal tem como objetivo te aproximar de Deus. Vamos preparar então esse ambiente. Vamos preparar-nos agora a nossa alma. Vamos preparar a nossa casa. Vamos preparar cada situação agora para que nós possamos orar. Desde o momento que você se predispôs a me acompanhar, desde esse momento nós estamos então preparando o território para que Deus se manifeste. Eu convido você para que nós possamos fazer essa primeira oração, que é a oração do Pai Nosso. A oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos quando perguntou para ele como eles deveriam orar. E Jesus, dentro da linha farisaica de ensinamento, disse: olha, vocês orarão desta forma: Pai Nosso que estás nos céus. Então vamos orar a tão conhecida oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Então nós já estamos com o ambiente, o recipiente preparado para aquilo que Deus irá ministrar através de uma palavra, de uma exortação, de um conselho. E através disso tudo nós estaremos preparando as nossas almas, os nossos pensamentos, aquilo que vai aparecer no momento da oração para que seja jogado fora, para que seja confessado, para que seja colocado diante de Deus, para que através disso, desse derramar, eu ensinei no outro vídeo que você precisa sempre, quando estiver orando ao Senhor, você precisa derramar diante dele as grandezas, a grandiosidade, a majestade que ele possui, e depois você derrama sobre ele as suas necessidades, derrama sobre ele também, além das necessidades, os agradecimentos. Agradeça a Deus. Que tal nós agradecemos a Deus agora? Vamos aproveitar esse momento para agradecer. Pai nosso, o Senhor que estás nos céus, eu te louvo, porque se o Senhor está nos céus, o Senhor enxerga as nossas vidas melhor do que nós mesmos. Porque nós só conseguimos enxergar a vida eterna desta forma linear, na altura dos nossos olhos. Mas o Senhor está acima das nossas cabeças. Então o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós, e é por isso que nós te louvamos. Como judeus, te agradece toda a Arabá. Muito obrigado pela vida. Obrigado, Senhor, por este ar que nós estamos respirando. Alguns estão até doentes, Senhor. Estão acamados. Estão até passando por um período de doença grave. Mas desde o momento que eles estão respirando, esse respirar é nada mais, nada menos do que uma convicção de esperança que o quadro pode mudar a qualquer momento. Então eu te louvo, Senhor, pelo ar que respiramos. Te louvo pela saúde que estamos desfrutando. Te louvamos, Senhor, porque pouco ou muito mantimento o Senhor não tem deixado faltar. Pouco ou muitas vestimentas o Senhor não tem nos permitido faltar. O calçado não é aquele que nós gostaríamos, mas é o que nós precisamos para este momento. A casa não é das melhores, mas é o lugar que nos abriga do sol, que nos abriga da chuva, do calor, das intempéries da natureza. Eu te louvo, Senhor, porque milhões de irmãos e irmãs estão trabalhando, ganhando pouco ou muito, é o suficiente para poder suprir algumas necessidades. Te louvo, Senhor, por cada momento triste, de choro, mas também te louvo por cada conquista, por cada momento alegre, por cada ação que o Senhor realizou em nosso favor, através de um irmão, de uma irmã, através de um vizinho, através de alguém. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que nesse momento nós não temos condições de falar, mas que nós te agradecemos, já te agradecemos pelo resultado da oração final desse vídeo e dos outros vídeos, que é para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Toda Arabá, muito obrigado. É bom, né, queridos? Não sei se você há de concordar comigo, mas quando você agradece a Deus, sai um peso das nossas costas, porque esse reconhecimento é nada mais, nada menos do que uma profunda introspecção para a gente tirar lá de dentro um reconhecimento de que Deus está em todas as nossas circunstâncias, sejam elas boas ou más. Nós pedindo ou não para Ele estar presente, Ele sempre se faz presente. E eu louvo a Deus por isso e louvo a Deus pela sua vida. Meus amores, eu acho lindo como Deus trabalha na vida das pessoas. Como é que Deus opera na vida das pessoas. E eu quero trazer nesse momento um pequeno esclarecimento. Porque eu estava conversando com uma pessoa
e a pessoa me pediu para que eu orasse por ela, para que ela deixasse de pecar, porque ela, segundo ela, o pecado que ela comete é o diabo que a impele, ou a entidade familiar que a obriga a viver dessa forma. Eu ouvi ele falar, depois que ele desabafou, eu disse para ele o que eu vou dizer para vocês, que talvez eu fale para vocês de uma maneira mais leve. Eu disse para ele, queridos, meu querido, existe uma diferença muito grande entre pecado e possessão demoníaca. Eu entendo que o pecado pode até ser a porta aberta para um demônio entrar ou para uma legião se instalar. Eles podem até andarem mancomunados. Um pecado abre a porta, esse Shedim, esse espírito mal entra e através desse entrar ele se hospeda e usa essa pessoa para fazer coisas desgraçadas, desastrosas, horrorosas. Eu creio que ambas possam estar mancomunadas, destruindo a vida de uma pessoa. Mas eu também entendo que para que um demônio haja dessa forma, vai depender do histórico familiar, do quanto de espaço e de liberdade o indivíduo, ou essa casa, ou essa família, dá para esses espíritos maus atuarem. Porque eu sei que eles atuam realmente. Só que quando existe uma possessão demoníaca e alguém quer se libertar dessa possessão, ele pode chamar um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele pode ir até a igreja, a um local reservado para isso, com pessoas adequadas para realizar tal coisas, e ali fazer com que, através da oração, em o nome do Senhor Jesus Cristo, esse demônio, ou esse aninhamento de demônios, sejam expulsos dessa vida, expulso desse homem ou dessa mulher. Porque a oração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, resolve o problema da possessão demoníaca. Eu já orei pessoas e elas, meu Deus, para a glória dele, elas foram libertas de demônios e nunca mais voltaram para a casa de Deus. Porque nesse mesclar de possessão demoníaca e da vida de pecado, existe uma tática que nós usamos, que é a tática da libertação. É o processo de libertação. É um processo onde nós trabalhamos com libertação, com cura interior e aonde nós também vamos massificando o processo de salvação. Então, dentro do processo de salvação, a gente trata principalmente desses casos de problemas interiores e possessões demoníacas e também de pecado. Só que nesse processo de salvação, nós temos a consciência que o problema da possessão pode ser resolvido através da oração, mas o problema do pecado não. A oração não liberta o homem do pecado. E eu vou te explicar por quê. A possessão ele é resolvida justamente por conta desses agentes estar agindo na vida dessa pessoa. Alguém com autoridade divina chega no ambiente, se permite que ele ore e aqueles demônios vão embora. Volto a repetir, eu já orei por pessoas que estavam terrivelmente endemoninhadas, o Espírito Santo as libertou em nome de Jesus e elas foram libertas e nunca mais ficaram possessas, porém nunca mais voltaram à casa de oração. Nunca mais retornaram nem para agradecer. Também tem pessoas que passaram pela nossa igreja, que passou por todo esse processo, ficou algum tempo na igreja, não se firmou e foi embora. Porque o problema dos demônios pode ser resolvido através da autoridade divina agindo na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Já o pecado não é assim. Porque essas pessoas que eu orei, elas foram embora e continuaram com as suas práticas pecaminosas, nas suas orgias, nas bebedeiras, na prostituição. Elas rejeitaram o poder que os libertou.
mas elas não foram libertas dos seus pecados. Por quê, pastor? Porque se a possessão demoníaca se resolve com a oração de um homem e de uma mulher de Deus em nome de Jesus, o problema do pecado só se resolve com perdão. É só o perdão de Deus que resolve o problema do pecado. Por isso que tratar da possessão é uma coisa e tratar do pecado é outra. Como é que se trata, em poucas palavras, desse problema do pecado? Volto a repetir, o pecado só se trata com perdão. Para que haja o perdão verdadeiro, tem que haver um arrependimento verdadeiro. Para acontecer um arrependimento verdadeiro, é necessário a informação certa, a palavra adequada, que gere esse arrependimento. O Senhor Jesus disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus disse isso, estava dentro de um contexto de escravidão ao pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, ou seja, ele é serviçal do pecado, ele é pau-mandado do pecado. A pessoa está à disposição do pecado, por isso que ele é escravo, ele é servo do pecado. Então, quando ele ouve nesse mesmo contexto a palavra da verdade, conhecereis a verdade, quando essa verdade é ouvida pela pessoa, essa verdade está dando as condições desse homem, dessa mulher, se olhar no espelho espiritual, porque a verdade ela nos choca, a verdade nos confronta, a verdade mostra a realidade de quem eu sou e de quem Deus é. A verdade me mostra que o caminho que eu estou seguindo é totalmente diferente do caminho que Deus quer que eu ande. A verdade me revela a podridão dos meus atos e intenções, em detrimento à vontade soberana de Deus. A verdade que liberta, ela me mostra o homem podre e envolto em pecado que eu sou, diante da santidade do Deus que criou os céus e a terra. Então a verdade que liberta, ela vai me confrontar, ela vai colocar na mesa quem de fato eu sou. Ela vai colocar na mesa todas as minhas palavras, todos os meus pensamentos, todas as minhas intenções. E eu vou descobrir que eu não sou esse cara tão maneiro como eu acho que eu sou. Essa pessoa tão boa que você acha que é. Que só falta uma auréola na sua cabeça e uma declaração por escrita de Deus que você é santo. A verdade nos revela quem somos. Então, essa verdade, quando é ouvida, ela pode abrir um espaço necessário para a atuação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra dentro desse espaço que é concedido a ele, então ele opera o que lhe é devido, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez que o homem é convencido do pecado, da justiça e do juízo, e ele toma a decisão de abandonar o pecado, ele reconhece que ele é um miserável pecador, que ele carece da glória de Deus, que ele precisa de Deus, e arrependido, ele confessa que é pecador, ele reconhece que Cristo é o único meio para que ele possa ser salvo, ele pede perdão a Deus pelos méritos de Jesus, Deus lhe confere esse perdão. Então é esse perdão que liberta o homem dos seus pecados, que faz com que ele não seja mais escravo do pecado, que ele não seja mais pau-mandado do pecado, que ele não seja mais sujeito ao pecado. Por quê? Porque além dele confessar o seu pecado de forma arrependida, além dele crer em Deus, além de Deus lhe conferir o perdão, esse conferir o perdão é justamente o rompimento da escravidão do homem do pecado. Ele separa. E nesse momento o pecado já não consegue mais dominá-lo. Deus também, não muito satisfeito, abençoa cada um de nós com o Espírito Santo. E o Espírito Santo internalizado lá dentro, ele agora vai nos conferir autoridade e poder para dizer não ao pecado. E eu começo a partir desse momento a me desviar do pecado para poder realizar a vontade de Deus. É fazendo a vontade de Deus que eu tenho forças para dizer não ao pecado.
É estando mais perto de Deus que eu me sinto cada vez mais forte para resistir ao pecado. Porque Deus nos liberta do pecado, Ele não mata o pecado, Ele não destrói o pecado. O pecado ainda está aqui dentro, está em cada um dos meus membros, em cada parte do meu corpo. Mas em Cristo Jesus, Ele resolveu o problema do pecado. João ainda diz assim na sua carta: se dissermos que não temos pecados, fazemos de Deus mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, olha que interessante, porque o servo de Deus, ele não peca mais por querer, ele não premedita mais o pecado, ele não serve mais o pecado. Quando ele comete um pecado, é uma falha no percurso, é um acidente. E quando isso acontece, ele fica revoltado com ele mesmo, se arrepende, pede perdão a Deus e corrige a sua falha. Por isso que a possessão demoníaca, a oração de um homem e de uma mulher de Deus resolve. A questão do pecado, só Deus pode resolver. E é quando nós entendemos isso, que a nossa alma se apossa das verdades bíblicas. É quando nós compreendemos essas verdades, que Ele vai moldando o nosso caráter. Aí nós deixamos de ter um caráter de pecador, mesmo reconhecendo que Ele ainda está vivo nos nossos membros, mas nós também reconhecemos que estamos num processo de santificação. E é justamente ao se doar a esse processo de santificação que nós vamos matando pouco a pouco de fome os desejos pecaminosos existentes nos nossos membros. Isso prepara a nossa alma para essa oração final deste vídeo. Vamos orar? Pai, quantas pessoas possessas de demônios, quantas pessoas por conta do seu pecado, dos atos pecaminosos, deram sim, Senhor, vazões para que os espíritos maus pudessem atuar na vida deles, destruindo a sua saúde, destruindo a sua vida financeira, destruindo a sua família, a sua empresa, o seu negócio, a sua vida. Pessoas, meu Pai, que eram dominadas, foram totalmente possuídas por espíritos destruidores. Mas as nossas orações têm feito um efeito maravilhoso na vida de muitas pessoas. Quantas pessoas, Senhor, não vêm a nós e pela Tua graça, pela Tua misericórdia, através do Teu Espírito Santo, o Senhor liberta essas pessoas através dos Teus servos. O Senhor expulsa em vergonha esses demônios. E nós ficamos felizes porque, mais uma vez, esses infelizes foram denunciados, desmascarados e expulsos de tais territórios. Mas como é difícil, Senhor, ver que as pessoas, uma vez que estiveram assim, não se arrependem dos seus pecados e voltam para as suas práticas de pecado. Volta para os caminhos de trevas. Parece que nada aconteceu, Senhor. Parece que não houve nada. E é por isso que essas coisas são tratadas de formas diferentes. E eu quero, Senhor, te pedir sabedoria para que meu irmão possa ter entendido a mensagem dessa oração. Que essa família possa ter compreendido que este é o momento onde eles precisam, depois desta palavra de fé, desta palavra que não volta vazia, desta palavra que vai surtir o resultado na vida deste jovem, que está, meu Senhor, agora alcoolizado, drogado, para esse pai de família que se encontra no mesmo estado, para essa família, meu Deus, que está em estado de desespero, porque não sabe mais o que fazer. Porque já foi feita oração, já fizeram campanhas, muitas coisas aconteceram, mas eles não se arrependeram, eles não entregaram as suas vidas ao Senhor, endureceram seus corações. Apesar do Senhor ter abençoado a vida deles, eles continuaram na vida promíscua, continuaram, Senhor, bebendo, se enchendo de álcool, de drogas,
Senhor, estão aí envolvidos em coisas erradas, coisas ilícitas. Estão, meu Senhor, em uma vida de jogatina, uma vida miserável, de desgraça, uma vida horrorosa. Mas parece que a ficha não cai. Não cai, Senhor, porque endureceram seus corações à verdade. Mas eu creio que a partir desta oração, deste mover, e quando eu falo de oração, Senhor, estou me referindo ao processo da Tua palavra que está culminando nessa oração. Esta palavra vai quebrar essas algemas. Vai, Senhor, quebrar esse coração endurecido. A Tua palavra, Senhor, foi revelada. E como ela não volta para o Senhor vazia, ela vai cumprir o propósito no coração deste lar, desta mulher, deste homem, que fechou, Senhor, de maneira tão ferronha, a tantas chaves, que ele já nem mesmo consegue abrir uma única fechadura. Se trancou para o Senhor, se trancou para a Tua palavra, e antes te amava e agora te odeia, detesta crente, detesta ouvir louvores. A coisa, Senhor, ficou ruim, porque desprezaram a Tua palavra, desprezaram o Teu conselho, desprezaram as palavras proféticas que o Senhor enviou para o coração deles. Os demônios foram até expulsos, as casas ficaram até limpas, mas faltou ele se converter, entregar os seus caminhos ao Senhor. O que pode ser feito agora? Trabalha, Eterno. Trabalha na mente, não deixe que esses pensamentos diabólicos, esse pensamento suicida, esse pensamento de roubo, de assassinato, de destruição, anule e cancele o poder libertador da Tua palavra, porque foi o Senhor que disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu trouxe, Senhor, um pouquinho da Tua verdade, mas é o suficiente para que Teu Espírito Santo possa ganhar liberdade na vida e no coração desse homem, na vida e no coração dessa mulher, porque talvez a vida deles esteja até boa financeiramente, profissionalmente, mas eles não conseguem ser felizes, não conseguem dormir direito, não conseguem ter paz, tem dinheiro, mas não tem prosperidade, não tem saúde, ou a saúde que tem, Senhor, é só gasta em coisas erradas, eles já não sentem mais prazer nessas coisas, mas não sabem como se libertar, não sabem como quebrar essa cadeia, cadeia essa a qual está destruindo a vida dessa família. Então, Eterno, opera. Se porventura existe algum demônio atuando, já está repreendido, já está cancelado, já está anulado, você já está impedido de atuar na vida dele. Você já está impedido de continuar na vida dela. Você já está impedido, você já está cancelado, você já está agora num processo de amarração. Você está num processo de acorrentamento, de algemamento e arrancado. Arranca, meu Deus. Saia daí agora, arrancado na marra, espírito mau. Saia da vida dele, saia da vida dela, da boca dela, do pensamento dela. Pare de falar, fique mudo, em silêncio. Você não vai mais lançar palavras depreciativas. Você não vai mais convencê-la ao erro do mal. Agora, meu Deus, uma vez que o espírito mal foi derrotado, essa casta poderosa de demônio foi derrotada pelo poder supremo de Cristo, converte esse homem. Trabalha no arrependimento desta família. Que haja arrependimento agora. Que haja arrependimento agora. Que haja cura em nome de Jesus. Amém. E amém. Respira, porque o ambiente foi preparado e Deus está operando na sua vida. Você vai me mandar o resultado dessa oração de alguma maneira. Isso vai edificar minha fé, vai servir de testemunho. E você pode até gravar um testemunho e mandar para mim por e-mail. E eu estarei jogando aqui, porque o nosso Deus é um Deus de resposta. Nós não estamos aqui brincando de youtuber. Nós não estamos aqui buscando A e B. Nós estamos aqui para a glória de Deus. Nós estamos aqui para louvor e exaltação do nome dele. Por isso que nós nos propusemos a falar de Deus e orar pelas pessoas. Fazer com que haja uma aproximação entre você e Deus. Ok? Deixe o seu testemunho ou
faça o seu comentário ou faça o seu pedido de oração. E vamos fazer o nosso canal crescer, queridos. Me ajuda a chegar no mínimo a 700 inscritos. Nós já estamos aí com 690 e eu peço a sua ajuda. E como é que isso pode acontecer? Isso acontece quando você compartilha esse vídeo, quando você que não é inscrito se inscreve e quando você deixa o seu like. E quando você faz isso, isso não faz com que o YouTube só reconheça que o nosso canal é relevante, mas que ele também é um diferencial na vida das pessoas, tá bom? Então, compartilhe, deixe o seu like e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Shalom Vraha.